Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Pereira Malman, sou advogado, sócio do Comitê LGPD, uma consultoria especializada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje eu venho falar um pouquinho sobre a adequação. É uma tarefa para o TI ou o jurídico das organizações? Então, para hoje eu separei algo que eu tenho sentido no mercado, né? Algumas organizações entendem que a tarefa de adequar a empresa para preparar para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela seria exclusivamente da TI. Outras organizações do jurídico, interno principalmente, da empresa, e é importante que a gente desmistifique um pouquinho essa visão. Então, primeiro ponto, a organização tem que compreender que a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz respeito a algo fulcral para o negócio. É uma decisão de negócio. Então, para isso, eu preciso ter o apoio de toda a diretoria. É o que eu converso com os nossos atendidos. É uma decisão top-down. Ela tem que vir de cima para baixo, contaminando, contagiando com coisas boas toda a estrutura. Então, a TI, ela faz parte do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O jurídico faz parte ao processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas não necessariamente são eles que ficam com essa tarefa e desenvolvem o projeto por si. É preciso o envolvimento do corpo diretivo. As decisões que nós tomamos no meio de um projeto de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, elas são muito importantes, principalmente para a continuidade dos negócios. Dito isso, eu preciso que os diretores, que os sócios estejam envolvidos nisso. Então, dito isso, primeira pergunta que surge, né? Lei Geral de Proteção de Dados, é só coletar o consentimento e aí eu já posso começar a processar dados dos titulares, dos clientes, dos meus funcionários? Não, não é isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é a Lei Geral do Consentimento. Então, temos aspectos importantes trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, algumas formas de processamento de dados pessoais eu não preciso de consentimento nenhum. Eu tenho esse consentimento já previsto em lei. Então, quando eu vou adequar, e aí por isso que é importante que a gente entenda que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem uma fórmula enlatada. Então, quem vende por aí, olha, eu tenho meia dúzia de perguntas aqui, e tu vai aí, tu implanta. Não dá para ser assim, não dá para ser assim não. Né? Nós temos que entender que cada setor, cada organização é única. Mesmo organizações do mesmo setor, pensem nas empresas de vocês, né? O concorrente, ele é igual à organização de vocês? Não é. Não é. Cada um tem suas particularidades. Então, primeira questão que nós temos que desmistificar. A minha empresa, ela só atende outras empresas, é B2B. Estou liberado a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, não está. Né? Nós não temos empresas sendo operadas por robôs ou por máquinas, né? As empresas são compostas de pessoas e as pessoas têm dados pessoais. E no momento que eu contrato uma gama de pessoas para trabalhar para mim, na minha organização, para fazer aquele negócio andar, eu estou processando dados. Seja lá pelo RH, seja pelo setor financeiro. Então, a primeira coisa é olhar para dentro de casa, identificar que tipo de dados que eu processo, em que nível eu processo esses dados. Depois os meus clientes, o que entra dentro da operação de dado pessoal? Identificado ou identificável. E é importante que a gente entenda esses conceitos, mas num outro momento a gente pode tratar sobre isso. E a partir daí, conhecendo a operação de forma profunda, de uma maneira que normalmente as organizações não conhecem, que é quanto aos seus dados, quanto à privacidade, quanto à segurança da informação, aí sim que eu começo a tomar decisões. Então, eu tenho que cuidar com a tentação de daqui a pouco dizer, olha, o pessoal da TI, o chefe da TI lá vai ser o responsável pelo projeto. Tu tem que fornecer apoio para a TI.
né? A nossa consultoria normalmente entra fornecendo apoio para a TI, fornecendo apoio para o jurídico e criando a ligação entre a diretoria, os demais setores e ajudando a criar a regra do jogo, né? Algumas organizações, por exemplo, têm mais apetite ao risco e dizem, olha, eu entendo a necessidade dessa alteração, mas nesse momento eu não posso fazer, né? A nós não cabe dizer o que o negócio pode ou não pode fazer. É buscar soluções para que o negócio consiga realizar o que precisa realizar. E aí nós temos duas grandes dúvidas ou objeções, né? Adequar a Lei Geral de Proteção de Dados seria simplesmente uma alteração de software? Não, não seria. Né? Muitas organizações dizem, eu adequei lá o meu RP, agora ele está preparado para trabalhar diante da LGPD. Ok, mas e os instrumentos jurídicos por trás disso estão adequados? Os processos e as pessoas estão preparadas para integrar e interagir com aquele sistema que, em tese, está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, o trabalho ele é muito mais complexo. Eu teria que trabalhar, antes mesmo de toda a parte técnica de levantamento, a parte cultural da organização. E quando a gente fala em cultura, muitas vezes se diz que não é algo tão importante, é o mais importante. Tá? De outra banda, é somente fazer alteração contratual. Então eu vou alterar os contratos com os meus funcionários, com os meus fornecedores e com o meu cliente final e tá tudo certo, Felipe? Não, não é. Vamos supor que eu topasse fazer um contrato para a organização de vocês, em que eu inclua cláusulas de proteção de dados, de proteção à privacidade. Isso significa dizer que a operação está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Por quê? Eu fiz um contrato belíssimo, maravilhoso. Né? E aí vocês recebem a notificação de um titular de dados, de um cliente de vocês, dizendo, olha, eu quero saber se vocês processam ou não processam os meus dados, em que profundidade vocês processam os meus dados, e depois disso eu quero que vocês apaguem tudo. Aí vocês vão lá, vão ler o contrato que o Felipe fez para vocês e vocês vão fazer o quê? Então, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bate na porta aí do negócio de vocês e diz, olha, eu quero saber se vocês têm um plano de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, um relatório de impacto, algo nesse sentido. Ninguém vai saber o que fazer. Então, a conformidade real com a Lei Geral de Proteção de Dados é uma equipe multidisciplinar que entra no negócio, entende de tecnologia, entende de direito e entende de negócios. Sobre esse tripé, uma consultoria, qualquer consultoria, que domine esse tripé, vai conseguir te levar, se fizer um trabalho sério, por óbvio, te levar por um caminho interessante para a jornada da conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu sou um excelente advogado, um exímio conhecedor das leis, dos julgados, mas não compreendo muito de tecnologia, nem mesmo de negócios, eu vou puxar o freio de mão lá em cima. Então eu vou entrar na tua operação e vou dizer, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Se eu sou alguém que conhece muito da TI, mas não conheço muito bem da legislação, também vou cometer alguns equívocos. O negócio, por si só, conhecer de negócio, não vai ajudar também. Agora, se eu reúno esses três ramos do conhecimento numa pessoa ou numa equipe, aí o projeto vai ficar robusto e vai ficar bem interessante. Então, nós precisamos ter capacidade de reunir as equipes do jurídico, da tecnologia, conseguir extrair o máximo da vontade do corpo diretivo, entender qual que é o apetite de risco por aquela operação e até onde devemos ir ou não. E aí, a partir disso, sim, desenvolver um projeto de conformidade. Né? A nossa consultoria, basicamente, ela faz um projeto dividido em 3 etapas
e que na primeira etapa nós identificamos qual é o grau de maturidade da organização, e toda organização tem algum grau de maturidade frente à proteção de dados, por óbvio, né? Toda organização tem, por mínimo que seja, tem um grau. Então a gente detecta qual é o exato grau, o exato ponto em que está aquela organização naquele momento. Na segunda etapa, nós entramos nos fluxos, nós entendemos os fluxos das pessoas, quais são os processos internos, quais são os fluxos de dados, realizamos o data mapping, e aí, finalizadas essas duas etapas, nós temos condições, nós temos um retrato profundo da organização e das pessoas dessa organização para conversar com a diretoria e com os players interessados dentro da organização, os setores que mais têm contato com o processamento de dados pessoais, para criarmos as regras do negócio. Criando as regras do negócio, é aí que a gente parte para a última etapa, e só aí que nós podemos passar para a última etapa, que é a adequação dos contratos, dos instrumentos jurídicos que regem toda a operação, implementação de algumas funcionalidades tecnológicas nos sistemas. Então, foi lá o Felipe, pediu, fez a requisição perguntando se processa ou não processa dados, em que profundidade. Bom, eu tenho que ser capaz tecnologicamente de atender. E se ao final eu for atender completamente ou parcialmente a requisição de exclusão de dados, eu tenho que primeiro definir quais serão os dados que vão ser excluídos, porque não é porque o cliente pediu, ou o titular de dados pediu a exclusão total, que a organização vai fazer, né? Porque temos outras legislações que te obrigam a guardar determinados dados, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não revoga lei nenhuma. Então, é mais uma lei para que nós consigamos casar nesse ecossistema. Então, eu preciso entender, é uma empresa do ramo da construção. Eu preciso ler a Lei Geral de Proteção de Dados com toda a legislação daquele setor. É um hospital. Então, legislação da saúde mais Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu vou, é uma empresa de telecomunicação ou de tecnologia pura. A legislação do setor mais Lei Geral de Proteção de Dados. E a partir daí eu desenho o negócio. E aí essa fase, essa terceira fase, ela ainda pode ter um desdobramento, que é auditorias periódicas, palestras e treinamentos periódicos dentro da empresa, né? Porque, como eu sempre digo, um projeto de conformidade com a privacidade, ele não acaba quando termina, né? Ele é um processo de melhoria continuada. Então, eu sempre precisarei, porque se eu entro na tua organização e te deixo com um nível de conformidade de 80% ou 90%, que é a organização que vai escolher isso, e eu vou embora, e essa organização ela deixa como está lá, continua criando seus novos processos e não olha mais para a privacidade. Ela vai cada dia ficando mais distante desses 80%, vai para 85%, vai para 75%, 70%, e vai se distanciando desse marco. Então, nós precisamos, a partir de agora, pensar sempre na privacidade do usuário. Esse é um ponto muito importante que as organizações tenham em mente. Então, eu sou Felipe Pereira Malman, sócio da consultoria do Comitê LGPD, especializada em Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente quanto a projetos de implantação e conformidade, e quero agradecer o Portal Juristas por me dar essa bela oportunidade aí de a gente bater um papo com todos aqui e democratizar ainda mais o conhecimento. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.